Se eu te fizer uma pergunta, se você tem algum tipo de vício, você pode chegar para mim e falar que sim, tem algum vício, e de repente você pode falar assim, Leandro, eu não tenho nenhum vício. Beleza, mas o vício que eu tô falando aqui não é de um vício de dependência química de alguma coisa, mas sim vícios emocionais. Será que você não tem algum vício emocional e não percebe? Os vícios emocionais são diferentes dos vícios padrões que nós conhecemos, no qual você fica dependente de alguma coisa química, alguma coisa tocável. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Beleza? Fica comigo até o final do vídeo. Meu nome é Leandro Terra. Não compartilha nada com ninguém agora não. Assiste o vídeo. Se você achar que vale a pena, no final tu compartilha. Tá ok? E se gostar do vídeo, se inscreve no canal também, deixa joinha e um comentário. Agora, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Os vícios emocionais, eles são padrões repetitivos, como qualquer outro vício. É aquele vício que você está ali fazendo aquilo, você sabe que não é legal, você quer sair, mas você não tem força. O vício emocional, ele não envolve substâncias, porém ele envolve emoções, o que oferece um alívio imediato, mas depois tem uma cobrança e um alto preço bem pesado, bem prolongado. Então tome muito cuidado. E agora eu vou citar alguns exemplos de vícios emocionais que de repente você consiga se identificar e falar, caramba, eu tenho isso aqui, infelizmente. E aí você vai começar a tratar. Assim como eu descobri que eu tinha alguns vícios emocionais também. Em primeiro lugar, o vício da aprovação das pessoas, da pessoa alheia, da outra pessoa chegar e falar assim, ó, você tá ok. Um exemplo disso é no trabalho. Você faz um monte de coisa, a pessoa não reconhece o que você fez, acabou. Todo aquele mérito que você fez, você desconsidera porque você não teve aprovação humana. O ser humano, o homem, não chegou e não te aprovou. Você tem que se aprovar, você tem que ser feliz pelo que você fez. Fez um excelente trabalho, ninguém te elogiou, ninguém falou nada, você mesmo se elogia. Ó. Chega na frente do espelho e fala, fulano, você arrebentou, você é muito bom no que você faz. E Deus também, entenda que Deus se alegrou porque você fez algo bom, algo correto, e Deus vai te abençoar. Então, se esperar algum elogio, alguma coisa, espere de Deus, não espera do homem não. A pessoa que tem vício de aprovação, ela sente a necessidade constante de alguém que elogie suas decisões, suas emoções, sua atenção. Esse tipo de pessoa, quando não recebe isso de outro, acaba se sentindo inseguro e incapaz. Não seja assim. Confia em Deus. Não espere ajuda de ninguém, espere de Deus. O segundo vício é vício em sofrimento. Existem aquelas pessoas que gostam de viver em ambiente de sofrimento, busca lugares problemáticos, gosta de viver em lugares problemáticos. Tem pessoas que quando vem aqui em casa acham chato, porque chega aqui, é um silêncio, a gente conversa, bate papo, não tem discussão. Mas já demonstrou que gosta de estar em lugares onde tem fofoca, disse-me-disse, intriga, porque isso está entranhado nela, isso é o vício, sabe, daquele movimento, daquela agitação. Não consegue ficar em lugar calmo, não consegue viver em paz. Mas você vê que a pessoa, ela dentro dela carrega uma tristeza, alguma coisa assim, sempre um vitimismo, sempre alguma coisa, fala de doença o tempo todo, hipocondríaca. Então você vê que essa pessoa tem isso, tem vício em sofrimento, gosta de ambientes assim, de pessoas que reclamam, que murmuram, que fica falando um do outro. Tem que tomar cuidado. Muita gente tem esse tipo de vício. Isso aí fica na porta do nosso coração, batendo o tempo todo para entrar. Isso é nosso, do ser humano. A gente gosta de se vitimizar. Isso é na nossa natureza. A gente precisa parar com isso. Você não pode permitir que a dor vire uma zona de conforto. Você não tem que ficar se enfiando em locais tóxicos. Se livre disso, se afaste desses lugares. E tem o vício do controle também, aquelas pessoas que querem controlar tudo. Geralmente narcisista que é muito assim, né? Você quer ter o controle de tudo, quer que as pessoas se submetam a você. De repente você é um chefe no trabalho, você manda ali no setor um monte de gente. E aí quando você sai dali, que vai para casa, para sua família, ou tá entre seus amigos, você quer que aquelas pessoas reajam do mesmo jeito. Você tem que entender que no trabalho aquelas pessoas têm um salário e elas aceitaram estar submissas ali à sua chefia. Mas também com certo limite, só relacionado ao trabalho. Fora isso, você não tem que se meter na vida dessas pessoas. E quando você sai do trabalho, você não tem que se meter na vida de ninguém. Até com seu filho, você tem que saber conversar, tem que respeitar o espaço dele. É lógico, se for de menor, você vai limitar as coisas. Mas também tem que saber falar. Então tem pessoas assim, que quer ter o controle de tudo. Se você tem esse instinto, se você é desse jeito, toma cuidado. Esse tipo de pessoas se sente bem quando está tudo sob o controle dele. Quando foge do planejado, quando foge daquilo que ele quer, do ambiente, da forma como ele quer, ele fica ansioso, ele fica nervoso. Na mente dele tudo está de cabeça para baixo e tudo para de funcionar. E aí bate a preocupação, a irritação e o medo no coração dessa pessoa, porque o vício está dominando ela. Então,
Não tente ter o controle de tudo, negocie com as pessoas. Nossa casa, cada um tem uma função. Respeite a opinião das pessoas para que as pessoas possam respeitar a sua opinião também. Não tente controlar tudo, porque você não consegue. O único que tem o controle de tudo é Deus. Quando você vê que está perdendo o controle de alguma coisa, leva para Ele, leva para Deus, que Deus vai te ajudar. E não acabou não, tem mais. Tem o vício daquelas pessoas que gostam de viver de dramas, que precisa de atenção. Esse tipo de pessoa adora bater um papo com um vitimista, com um hipocondríaco, aquele que fica só se lamentando da vida. Ah, porque minha vida foi difícil. Ah, porque nós tivemos uma criação difícil também. As portas só se abrem para fulano que é desse jeito. A gente não tem muita opção. E aí começa aquela ladainha, aquele vitimismo, enquanto uma outra pessoa também começa a falar: poxa, fulano de tal tá dando oportunidade pro camarada lá, porque o camarada é amigo dele, a gente nunca é visto. Aí aqueles coleguinhas de trabalho que começam a um se lamentar com o outro, se sentir bem, sabe? Às vezes não consegue alcançar o que tem que alcançar, por causa da falta de desempenho, porque fica focado muito no drama, no sofrimento, e aí começa a culpar as pessoas em volta dele, começa a culpar aquelas pessoas que poderia dar um carro para ele, não deu. O erro nunca está nessas pessoas, porque o vício delas é sempre dramatizar as coisas, sempre o sofrimento. E pelo incrível que pareça, a gente está cheio de pessoas assim, e essa pessoa sempre vai encontrar uma outra pessoa que vai alimentar isso nela, e ela também vai alimentar na pessoa também. Quando eu percebo uma pessoa dramática que gosta de sofrimento, eu corto logo o cara, começo a falar de outras coisas, isso me dá uma agonia. E geralmente esse tipo de pessoas gosta de puxar uma discussão, um contrito, porque ela quer jogar para cima das pessoas aquilo que ela não está sendo capaz de fazer. E muitas das vezes ela leva uma pessoa contra outra pessoa. Ela se vitimiza, fala mal da pessoa com que ela está discutindo e puxa um amigo dela para virar inimigo daquela pessoa também. Então quando você identificar uma pessoa assim, cuidado, não deixe essa pessoa fazer a tua cabeça contra uma outra pessoa. Não seja inimiga de ninguém por causa do seu amigo. Nunca compre uma briga ou uma confusão de ninguém. Tem mais um vício, o vício de pessoas. É aquele ser humano que fica na dependência de outro ser humano, não consegue se livrar. Eu mesmo conheço uma pessoa que vive totalmente dependente de uma outra pessoa. Essa outra pessoa já traiu ela várias vezes, ela não consegue se livrar daquilo, talvez por um status, talvez por um apoio emocional, porque se entregou demais para aquela pessoa, mas não consegue, fica viciado naquela pessoa. A pessoa trai, zomba dela nas festas, faz de gato e sapato, você não tem noção. Já fiz ela passar várias vergonhas na minha frente, na frente da minha esposa, mas ela não consegue se livrar do vício dessa pessoa. É uma abstinência que, quando ela fica um pouco longe dessa pessoa, ela sente uma dor absurda, e isso ela já declarou. Geralmente pessoas assim, quando tem vício em outra pessoa, que a pessoa vai embora, ela sente uma dor absurda. Infelizmente, tem até pessoas que chegam ao extremo quando perde uma outra, né? Então tome muito cuidado, porque isso daí é muito sério. Se você percebe que você está viciado emocionalmente em uma pessoa, a pessoa está falando que vai te largar, você fica louco, tome muito cuidado. E vício do trabalho também. Tem pessoas que só vivem por trabalho, esquece de famílias, esquece que tem uma vida aqui fora, só pensa em trabalhar, trabalhar, trabalhar. E muitas das vezes a empresa nem dele, muitas das vezes a empresa de terceiros, é de outros, trabalha para outras pessoas, está enriquecendo outras pessoas e está esquecendo de viver, está esquecendo de ser feliz, está esquecendo de curtir sua vida. Para com isso, liberte-se desse vício de trabalho, dessa coisa de que eu quero ganhar dinheiro. Às vezes, muitas das vezes, na verdade, o viciado em trabalho nem pensa no dinheiro, ele só pensa naquilo mesmo, é a distração dele. Essa pessoa, quando está numa festa, alguma coisa assim, ele vai conversando, daqui a pouco, quando você percebe, ele está trazendo um assunto para o lado do profissionalismo, e começa a falar do trabalho, ou seja, está o tempo todo só pensando nisso. Isso é doença, você precisa se tratar. E agora eu vou falar quais sintomas que faz com que você reconheça que você está viciado em alguma coisa assim. Que de repente você está me ouvindo falar aí e ainda não percebeu, mas eu vou te falar os sintomas e você vai começar a reconhecer. Primeira coisa, você percebe que aquilo dali já está desandando, você fala que vai mudar e não consegue mudar aquele padrão. Só aí já liga um sinal de alerta. Então você sabe que aquilo está destruindo, mas você não consegue, não tem mais força de resistir. Aí eu acho que já está na hora de você começar a conversar com alguém e procurar ajuda. Para resumir tudo, se a sua vida só te traz alegria quando você está perto dessas coisas que eu acabei de citar, ou talvez outras coisas a mais, isso já é um vício. E todo vício se alimenta da falta de limite, da falta de um não. Não quero e acabou. Não tenha tolerância ao desconforto. Ao quebrar um vício emocional, vem a abstinência, vem aquele nervosismo, vem a irritação. Isso tudo você vai ter que controlar, vai ter que ter autocontrole. Se você precisar de ajuda profissional, não hesite em fazer isso. Vai vir vontade de você fazer as coisas antigas, voltar ao padrão antigo. E isso é normal acontecer. Continue firme, porque você está no caminho certo para a libertação da sua vida.
Quanto mais você saber da forma como você tem que reagir para resistir àquilo ali, quando as emoções vierem, você vai falar assim, não, você não tem poder. Aqui quem manda sou eu. Eu e Deus sobre a minha vida. E eu vou te falar uma coisa, espero que você grave no teu coração. Você não controla quem te feriu, mas você controla quem continua deixando as pessoas te ferir. Ou seja, você tem o autocontrole sobre você. Não deixa as pessoas te ferir, tá ok? Eu vou ficando por aqui. Eu creio que essa mensagem vai surtir um efeito no seu coração. Você está passando por essa dificuldade, clama a Deus, peça a Deus ajuda espiritual, ajuda profissional, que Ele vai te ajudar. Você pode ter certeza. Isso você pode fazer na sua casa, no seu quarto, qualquer lugar. Só fechar os olhos e falar com Ele e pedir para te libertar da abstinência de uma pessoa, de algum objeto, de qualquer coisa, seja lá o que for. Algum vício emocional e sentimental na sua vida, tá ok? E agora sim, você pode compartilhar com alguém, se você lembra de alguém que está passando por isso, compartilhe esse vídeo que essa pessoa vai ajudar muito, tá ok? Não se esqueça de se aproximar de Deus, pois Ele é o único que pode nos ajudar. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa um joinha, deixa um comentário, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, vai assistir outros vídeos, porque tem bastante vídeo aí no canal, falando sobre o nosso dia a dia, nosso cotidiano com Deus. Vai te ajudar bastante, você pode ter certeza. Que Deus abençoe sua vida. Fica com o meu abraço, mais importante, fica com Deus.